Olá, pessoal, tudo bom? Então, mais um encontro aí, né? Hoje o assunto vai ser sobre o capítulo 5, que é a parte de contagem, tá? Então, é um conteúdo que vocês já viram no ensino médio. Então, eu vou fazer o seguinte: eu coloquei lá um material que é mais assim, com exercícios, tá? Exemplos, que eu vou resolvendo com vocês. E aí a gente vai recordando, né? Vai revisando todo esse conteúdo, tá legal? Então vamos lá. Ah, outra coisa, aqui no texto, na verdade, está escrito capítulo 6, é porque eu suprimi um capítulo do programa, né? Uma parte que tinha demonstração, indução, teorema da indução, eu suprimi, aí eu renomeei os arquivos, mas eu esqueci de renomear o título aqui. Mas considera que esse é o capítulo 5, tá bom? Então, é só uma diferença aí no título, nada importante. Então vamos lá aos princípios básicos. O primeiro é o princípio aditivo, né? O princípio da adição. Então vamos lembrando aí, conforme a gente viu no capítulo anterior, que a gente tem elementos de uma união de conjunto, né? O número de elementos da união de conjuntos. Ih, pulou aqui de novo, peraí. Vou voltar lá. Às vezes eu esbarro e volto. Pronto. Então voltando ali. Se vocês devem lembrar, quando a gente viu aquela parte de número de elementos da união de conjuntos, né? Até que eu fiz também para 3 conjuntos, tá? Aí são só 2, mas pode ser 3, 4, enfim. Aí para 4 também tem uma fórmula que provavelmente vai ficar bem maior. Então, no caso, né, dos conjuntos A e B, nessa situação aí, serem disjuntos, isso é, a interseção ser vazia, né? Disjuntos é não juntos, separados, tá? Então, não há elementos em comum. Então, a gente tem que a união de A, o número de elementos da união de A e B, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Esse exemplo 6.1 é um exemplo interessante para ilustrar isso aí, né? Então, para chegar na universidade, o Raul pode ir de carro, bicicleta, metrô ou 2 linhas de ônibus disponíveis. Então, de quantas maneiras Raul pode chegar à universidade? Então, ele pode ir de carro, né? Ele pode ir de bicicleta, ele pode ir de metrô, ou então a linha 1, ou então a linha 2. Então, ele tem de quantas maneiras ele pode chegar? 5 maneiras. Porque se ele vai de carro, ele não vai de metrô. Se ele vai de metrô, ele não vai de ônibus. Então, todas essas situações são excludentes, né? Não há situação onde ele utilize 2 meios de transporte simultaneamente. Por isso que são 5 maneiras. Já o exemplo 6.2 é um pouco diferente, né? Observa. Certo dia, um restaurante serviu almoço para 25 pessoas e mais tarde jantar para 37. Sabendo que 5 pessoas que almoçaram voltaram para jantar, quantos clientes diferentes o restaurante atendeu nesse dia? Então, é aquela situação, né, de conjuntos, tá? Ou seja, no almoço ele serviu para 25 pessoas e no jantar ele serviu para, né, jantar, J. No jantar, ele serviu para 37 pessoas, mas 5 pessoas almoçaram e jantaram, tá? Então, exclusivamente 20 pessoas almoçaram e exclusivamente 32 pessoas, né, jantaram, tá? Então, é a utilização exatamente dessa fórmula aqui que a gente vai colocar, né? O número de elementos de A união jantar, né? O total de pessoas que jantaram ou almoçaram vai ser o número de elementos das pessoas que almoçaram, mais o número de elementos das pessoas que jantaram, menos o número de elementos das pessoas que almoçaram e jantaram, né? Então, isso aí vai ficar, fazendo as contas, 57, como está aí no resultado, pessoas. Tá bem? É muito fácil, né? Seguindo, princípio da multiplicação. Sejam A e B conjuntos finitos, um elemento de A cartesiano B é um par ordenado, onde o primeiro elemento é retirado de A e o segundo elemento retirado de B. A gente já falou aqui de conjunto cartesiano, né? Quando a gente falou lá na teoria de conjuntos, no capítulo anterior, mas aí a gente está reforçando aqui.
O número de pares possíveis nesse conjunto A cartesiano D é n de A, número de elementos de A, vezes o número de elementos de B, tá? Ou seja, porque para cada elemento de A, né, vamos colocar assim, vamos dizer que eu tenho aqui no conjunto A 4 elementos, e vamos dizer que eu tenha no conjunto B, suponhamos, 2 elementos, tá? Então, para cada elemento de A, eu associo 2 de B. Né? Então, aqui tem 2 pares, depois eu tenho mais 2 pares, né? Então, são 4, e mais 2 pares, mais 6, mais 2 pares, né? Mais 6, não, 6, 8. Então, 4 vezes 2, 8, tá? Então, é por causa disso, que a gente associa para cada elemento de A o número de elementos de B, por isso resulta aí de uma multiplicação. Então, olha o exemplo 6.3. Para ir à universidade, Raul pode escolher se vestir com uma de suas 3 calças. Então, vamos lá. Exemplo 6.3. Então, ele tem 3 calças. Ele tem 3 calças. Ele tem 10 camisas. Tá? Então, de quantas maneiras ele pode se vestir? Então, é como se fosse, né, o C, o conjunto de calças com 3 elementos, o conjunto de camisas com 10 elementos. Então, eu vou formar, cada forma de se vestir é um par do tipo uma calça e uma camisa. Entendeu? Se aqui eu tenho 3 possibilidades e aqui eu tenho 10 possibilidades, então, no total, eu vou ter 3 vezes 10, que são 30 possibilidades. Tá bem? Aí, se além disso, eu ainda tiver 2 pares de sapato, né? Eu não, Raul. Tiver 2 pares de sapato. Então, de quantas maneiras ele pode completar esse visual? Aí já é uma outra situação, né? Eu já vou ter um terno ordenado. Uma calça, uma camisa, né? E um sapato. É como se fosse assim, para cada par de calça e camisa, eu tenho o número de sapatos disponível para escolher. Então, isso ficaria, né? 3 vezes 10, são 2 sapatos? 2 pares de sapatos. Então, isso aqui vão dar 60 maneiras. Né? Ou 60 ternos ordenados, né? 60 combinações aí. Tá bem? Então, esse é o princípio multiplicativo. Outro exemplo, 6.5. Quantas cadeias de profundidade 3 podem ser formadas a partir de um alfabeto com 26 símbolos? Aqui, vamos colocar aqui exemplo 6.5. Aqui eu não estou falando que as letras não podem se repetir, né? Então, elas podem se repetir. Então, eu tenho uma cadeia de profundidade 3, é como se fosse esse terno aqui, né? Esse terno ordenado aí da arrumação, né? do Raul, né? Da vestimenta do Raul. Então, aqui é como se eu tivesse isso, né? 3 posições, e que em cada uma delas eu pudesse ocupar com 26 caracteres diferentes, né? Ou 26 símbolos diferentes. Então, para cada símbolo, vamos pensar assim, se eu pensar só nesses dois aqui, para cada um dos 26 símbolos aqui da primeira escolha, eu tenho 26 símbolos para colocar na segunda escolha, né? Aí eu já vou ter um produto. Aí eu já vou ter 26 vezes 26. E para cada dupla dessa daqui, para cada dupla que eu tenho aqui, eu tenho outros 26 símbolos para escolher. Por isso que eu vou multiplicar tudo de novo por 26. Então, isso dá um total de 26 ao cubo, né? Cadeias. Aí, a resposta, né? Está feita a conta aí, 17.576 cadeias. Outro exemplo. Uma sentença é logicamente formada por 5 proposições diferentes. Quantas linhas terá sua tabela verdade? Lembra disso? Então, são 5 proposições diferentes. Cada uma delas pode associar verdadeiro ou falso. Então, 1, 2, 3, 4, 5 posições diferentes, né? Proposições diferentes. Em cada uma delas, eu tenho 2 possibilidades, que seria verdadeiro ou falso. Tá?
Então, utilizando o mesmo raciocínio aqui desse exemplo, eu vou ter 2 elevado a 5, né, linhas na minha tabela verdade. Combinações diferentes, né, de verdadeiro e falso, tá certo? Ah, eu não coloquei aqui. Esse aqui é o exemplo 6.6. Pronto. Exemplo 6.7. Quantos desenhos da forma abaixo são possíveis se cada quadrado deve ser vermelho, verde ou azul e 2 quadrados adjacentes não podem ser da mesma cor? Então, eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Vou fazer maior aqui para a gente ilustrar. Tá? Para o primeiro quadradinho, para esse primeiro aqui, né, são 3 cores. Vermelho, verde e azul. Aqui eu tenho 3 possibilidades de cor para escolher. Tá? Então, esse primeiro aí eu vou pintar com uma das 3 cores. No segundo quadradinho, a cor que eu pintei aqui eu não posso repetir. Tá? Então, para esse segundo quadradinho, eu tenho 2 possibilidades. Para o quadradinho seguinte, que não faz fronteira, né? Que não é do lado do primeiro aqui, né? Que não é adjacente ao primeiro, essa primeira cor eu posso repetir. Eu só não posso repetir essa que está aqui no meio, tá bem? Então, no terceiro quadradinho, eu volto a ter 2 cores possíveis. Então, no total, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 2, que são 12 desenhos possíveis, né? 12 colorações possíveis. Vamos ao exemplo 6.8, 15 e 120. Número de divisores de 15 e de 120. Aí eu vou para o lado aqui, esse é o exemplo 6.8. Vou para o lado aqui do meu quadro, tá? Vamos lá. Exemplo 6.8. Número de divisores. Vou começar por 15, que esse é bem mais fácil, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou fatorar o 15 em fatores primos, porque essa é a única, né? Você consegue escrever o 15 como uma única fatoração, né? Utilizando fatores primos. Então, se eu fatorar o 15, não sei se vocês se lembram de fatoração, vamos lá, tá? Então, isso dá por 3, que é 5, por 5 dá 1. A de 15 é muito simples, né? Então, eu vou escrever que o 15 é igual a 3 vezes 5. Agora, vamos lá. Quem são os divisores do 15? Né? Eu vou explicitar cada um deles, né? Mostrando para vocês o que acontece com os expoentes. Então, vamos lá. O 1. O 1 é um divisor de 15, né? Vamos colocar assim, divisores de 15. Se eu coloco 15, eu comecei por um fácil assim, porque aí dá para a gente contar um por um, né? Quando começa 120, já fica mais complicado da gente enumerar todos eles, mas aí a gente já percebe qual lógica tem que usar, e aí a gente é capaz de contar sem precisar enumerar. Então, 1 é um divisor, que 1 é um divisor universal, né? Ele é divisor de todo mundo. Como é que eu posso escrever o 15 utilizando esses fatores 3 e 5? Eu posso escrever 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0, ok? Tá. Outro divisor de 15 é o 3. Como é que eu posso escrever o 3 utilizando esses fatores do 15? 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0. Tá? Outro divisor é o 5. Como é que eu posso escrever? 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. E o último, que é o próprio 15, seria 3 elevado a 1, 5 elevado a 1. Então, repara, o que está variando são os expoentes. Né? Então, para esse 1 aqui, os expoentes, vamos colocar assim, né? Os expoentes vão ser 0 e 0. Para esse aqui, os expoentes vão ser 1 e 0. Para esse aqui, os expoentes vão ser 0 e 1. Para esse aqui, os expoentes vão ser 1 e 1. Tá? Ok, então olha só. Para cada divisor, né, o que eu posso usar aqui é o número de expoentes possíveis. Tá certo? Então, por exemplo,
Se o 15 é escrito como 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, se eu vario esse expoente de 0 a 1, e esse aqui também de 0 a 1, né? E faço a contagem, né? Ou seja, eu tenho duas possibilidades para o primeiro expoente e duas possibilidades para o segundo expoente, então, no total, eu tenho 4, né? Combinações, né? Cuidado que não é combinação, então, eu vou colocar assim, possibilidades para os expoentes, né? E cada uma das possibilidades vai gerar um divisor. Vamos lá no 120. Às vezes a questão simples demais também ajuda a gente começar a pensar, mas não tem muita variação e aí você não percebe muita coisa. Mas vamos lá aos divisores de 120. Eu não vou escrever todos eles, tá? Não sou doida. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fatorar os 120. Né? Por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, olha só, o 120, ele é escrito como 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, né? Esse 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, tá? Então, repara, os expoentes, eu vou usar 3 expoentes, um para cada fator, né? Para esse primeiro aqui, quando eu vario ele de 0 a 3, para cada variação dessa, eu consigo um divisor de 120. Então, por exemplo, se eu pegar lá um número assim, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 0 vezes 5, tá? Elevado a 1. Então, eu botei a variação 201 ali para o meu expoente. Isso ficou o quê? Olha lá, 4 aqui, né? Aqui dá 1, então 4 vezes 5, 20. 20 é um divisor de 120, tá bem? Então, isso é porque quando você faz a fatoração, ó, o 120 está no numerador. Quem vai estar aqui embaixo? Então, aqui no 120, eu tenho 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Sempre que eu coloco um fator aqui, 2, 3 e 5, e coloco um expoente aqui que seja menor ou igual ao expoente que está em cima, tá? Eu consigo fazer o cancelamento e aí essa divisão vai ser exata. Eu não posso pôr aqui, por exemplo, 2 elevado a 4. Eu não vou poder fazer isso, porque senão na hora que eu fizer a simplificação, vai sobrar um 2 embaixo e aí o resultado dessa divisão não vai ser exato. Então, esse cara que eu coloquei aqui embaixo não vai ser um divisor de 120, tá? Então, aqui no expoente do 2, eu só posso ir de 0 a 3. Eu só posso usar esses expoentes, tá bom? Esse é o caso. Então, tá aqui. Então, nesse caso aqui, quantos expoentes para cada fator eu vou poder usar, né? Para o primeiro expoente, eu tenho 4 possibilidades, de 0 a 3. Para o segundo expoente, eu só tenho 2 possibilidades, que é 0 ou 1. Para o terceiro expoente, também. Então, quando eu faço esse produto, né, eu fico com 16 divisores. Então, o 120 tem 16 divisores possíveis. Tá? Deu para entender? Então, voltando aqui. Tá. Agora, são os exemplos que a gente mescla, né, adição e multiplicação. Então, exemplo 6.9. Em Illinois, as placas dos veículos são formadas por 3 letras seguidas de 3 dígitos ou por 2 letras seguidas por 4 dígitos. Então, é uma situação assim, ó. Isso aqui é o exemplo 6.9. Olha, tem um ou aqui. Percebe isso? Então, você tem placas da forma, ó.
3 letras, 1, 2, 3, tudo isso aqui é letra, seguidas de 3 dígitos, 1, 2, 3 dígitos, tá? Ou, né? Vamos lá, 2 letras, letra e letra, seguida por 4 dígitos, 1, 2, 3, 4 dígitos, tá? Então, quantas placas como essa a gente pode formar? Bom, o alfabeto, ele tem 26 letras, né? Alfabeto, o nosso alfabeto, né, tem 26 letras. De A a Z, né? Incluindo K, Y, W, tudo isso, né? Então, como é que a gente vai contar aí? As letras, elas podem ser repetidas. E quantos dígitos nós temos? De 0 a 9, então são 10 dígitos, né? Então, são 26 letras e eu também tenho 10 dígitos, não é? De 0 a 9. Então, olha, nesse primeiro caso aqui, né, nesse primeiro caso, a gente tem 26 possibilidades para a primeira posição da letra, outras 26 aqui, porque a letra pode ser repetida, outras 26 aqui, né? E depois dígitos. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui, 10 e 10, tá? Então, na primeira possibilidade, eu vou ter, né, em placas desse tipo, eu vou ter 26 ao cubo vezes 10 ao cubo placas. Placas possíveis. Tá? E nessa outra situação aqui, eu tenho 26 letras, e para cada posição de dígito, eu tenho 10 possibilidades. Então, no total aqui, eu vou ter 26 ao quadrado vezes 10 à quarta placas possíveis. Agora, eu pergunto, eu vou multiplicar ou vou somar esses dois valores? Eu não posso multiplicar, porque a situação não é assim. Para cada placa dessa forma, eu tenho tantas placas dessa forma. Não é essa a questão. Eu vou ter uma placa desse jeito ou desse jeito, exclusivamente. Então, por isso, é uma soma, tá? Então, a resposta é uma soma. 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, mais 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. Beleza? Eu não vou multiplicar esses valores, porque ou a placa é assim ou a placa é assim. Eu não posso ter placas das duas maneiras ao mesmo tempo, tá bom? Aí tá aqui, né, na resposta aqui tá o resultado da conta, é placa pra caramba. Bem, agora são as seleções e arranjos, permutações e arranjos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, vou encerrar esse vídeo, tá? E vou apagar o quadro, né? E vou gravar um próximo a partir daqui, né? Dessas seleções e arranjos, tá, minha gente? Espera aí.